A polícia que virou alvo. Nunca foi tão grande o número de policiais militares mortos em confrontos ou ataques de criminosos no Rio de Janeiro. São mais de 90 vítimas desde janeiro. Em média, um policial a cada 2 dias. As causas e consequências dessa matança estão na nossa reportagem da semana. No quarto, as roupas já estão compradas. Tá quase tudo pronto para a chegada do pequeno Samuel, só falta o berço, né? Falta o berço e umas coisinhas que estão chegando aí pelo correio. Agora, a quantidade de roupinha chama atenção, principalmente essas aqui, né? Tem um significado especial para você? Tem. Essas duas aqui principalmente, né? Meu filho é filho de um soldado da Polícia Militar. Eu fui assassinado no dia 20 de março, saindo do serviço na linha vermelha, já quase aqui chegando em casa, faltando uns 10 minutos para chegar em casa. Foi assaltado, reconhecido como polícia e executado. O soldado Samuel Oliveira da Silva namorava Michele havia 2 anos. O primeiro filho era esperado com ansiedade pelo casal. Ele estava com 33 anos, esperou o melhor momento da vida dele para ser pai. O policial militar trabalhava no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Estava há 2 anos na corporação. Samuel atuava no mesmo batalhão do sargento Hudson de Araújo. Foi ele quem ajudou a liberar o corpo do amigo. O sargento Hudson ajudou muita gente na liberação do corpo, porque os bandidos levaram toda a documentação dele. No dia seguinte, Hudson também foi morto pelos bandidos. No enterro, o choro dos colegas de farda. Inconsolável, a esposa do sargento Hudson apela ao secretário de Segurança Pública do Estado. Eu perdi o marido, perdi o familiar. Até quando vai ser isso, meu Deus? Isso não vai acabar, não. Isso não vai acabar, meu Deus. Hudson tinha 46 anos. 15 deles passou trabalhando na PM. Sonhava com a aposentadoria, que viria no final deste ano. Na madrugada do último domingo, durante patrulhamento no Morro do Vidigal, criminosos armados atacaram a viatura do sargento. Ele levou um tiro no peito e não resistiu. Foi o primeiro policial a morrer no morro desde que a UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, foi instalada em 2012. Que a causa disso tudo é a impunidade e a arma de fogo. Violência o mundo inteiro tem. Violência todo policial enfrenta no mundo inteiro, mas não armas de guerra como nós enfrentamos aqui. No dia seguinte à morte do sargento, policiais fizeram uma operação na comunidade e identificaram 3 suspeitos dos disparos. Entre eles, o chefe do tráfico de drogas do Morro, Ivan da Silva Martins, o Ivanzinho. Ele ficou conhecido internacionalmente depois de participar do filme Cidade de Deus. Sargento Hudson, soldado Samuel. As histórias se entrelaçam e aumentam as estatísticas alarmantes. A cada 2 dias, um policial militar é morto no Rio de Janeiro. Até agora, 91 já morreram. 20 quando estavam em serviço. 54 perderam a vida durante a folga e 17 eram militares reformados. O número de policiais mortos nos últimos 6 meses já é maior do que em todo o ano de 2016, quando 77 PMs morreram. Durante a semana, as mulheres dos policiais se reuniram na areia de Copacabana. Usaram faixas e cruzes. Os protestos se espalharam pela cidade. Policial Fábio de Oliveira, PM Antônio Gonçalves Santos Filho, aqui o subtenente Dilson Medina Soares. São tantos nomes que não daria para ler todos. As placas pretas foram colocadas em um dos cartões postais do Rio de Janeiro, a Lagoa Rodrigo de Freitas. A intenção é fazer um alerta silencioso,
chamar a atenção da sociedade para a quantidade de vidas que já se perdeu só este ano. Na lista, a maioria jovens, PMs com menos de 30 anos. Entre os mortos, o soldado Gilberto Guimarães Pereira. Ele só tinha 25 anos. Gilberto foi morto durante um confronto com policiais na Baixada Fluminense. Levou um tiro na barriga e outro no queixo. Ele entrou para a PM há 6 anos, seguindo o exemplo do pai, o bombeiro José Antônio. Nos últimos tempos, não estava mais feliz e se preparava para mudar de profissão. Queria ser professor. Ele falou, não estou aguentando isso. Eu não tenho qualidade de vida, eu não tenho vida. Mesmo sendo professor, eu vou ter qualidade de vida e quero criar o meu filho. Isso, infelizmente, não aconteceu. Ele contava com preocupação o que vivia no dia a dia. O armamento da Polícia Militar está deteriorado, falha. Eles falam que dá pane, aquilo não atira. O cara sai correndo atrás de uma parede, fica socando a arma, que é para o projétil que está ali dentro, de sair dali, destravar, que é para o próximo entrar. Trava. Em meio a tantas mortes, um dado chama a atenção. Dos 20 policiais mortos em serviço, quase a metade foi atingida no tórax. A informação levanta uma dúvida. Será que os coletes têm blindagem suficiente para suportar as armas dos criminosos? O pai do soldado Gilberto diz que não. O colete do meu filho, ele comprou. Foi ele que comprou porque ele não acreditava naquele colete que ele recebia da Polícia Militar. Procurado, o comando da corporação não quis falar sobre o assunto. O colete, a maioria deles são vencidos, as armas não têm uma manutenção periódica, por isso que elas falham, né? As munições são precárias, velhas. Atribuir a crise financeira, né, não é correto fazer isso, porque esses problemas não é de hoje, porque a crise financeira é de alguns anos para cá. Dias antes de morrer, o marido de Jéssica, o soldado Michel Galvão, gravou um áudio em que faz um desabafo. Estão colocando a gente dentro do morro para morrer. A favela não é a nossa casa. Ser policial não é ser guerrilheiro, não é confrontar em desvantagem numérica, em desvantagem logística, em desvantagem operacional. Queriam que eu subisse para o morro em confronto com uma pistola e 2 carregadores de 15 tiros. Como é que pode? Não tinha munição, não tinha fuzil, não tinha mais carregadores de pistola. O soldado estava na polícia havia 2 anos. Foi executado durante confronto numa favela violenta, na Zona Norte. Ele batalhou bastante para ser policial e amava e honrava bastante a farda dele. Você falava para ele sair dessa vida? Falava. O que você falava para ele? Eu falava para ele que não valia a pena, que a vida dele era mais preciosa do que qualquer coisa. Nem que eu dê a minha vida, eu amo, é meu sonho. Eram as palavras dele. Claudenice também perdeu o marido policial há menos de 1 ano. Ele estava de folga e tinha ido assistir a um jogo de futebol perto de casa. Criminosos invadiram o campo e atiraram. Ele foi executado com 7 tiros. Uma morte brutal. Simplesmente por usar uma farda, simplesmente por ser reconhecido como policial militar. Tem sido executado os policiais, tem sido caçado como bicho, como se caçasse um bandido. Além da perda de vidas, a violência deixa outra consequência: policiais gravemente feridos, muitas vezes mutilados. Desde o começo do ano, 211 policiais militares ficaram feridos e estão afastados do serviço. 106 estão em cadeira de rodas. Rafael é um deles. Em janeiro, o soldado estava na Vila Cruzeiro, quando a guarnição foi surpreendida por uma tocaia de traficantes. Eu recebi uma rajada de AK-47 e uma granada ao mesmo tempo, basicamente. Essa granada já tirou meu corpo do chão, me fez capotar, né? Inclusive tem uma marca na cabeça, né? Batia. E nesse momento o fuzil saiu, né, da minha posse, mas eu peguei e continuei a troca de tiros para tentar salvar minha vida.
O soldado conseguiu se salvar depois de rastejar por 6 metros, até encontrar abrigo embaixo de uma mesa. A princípio, me deu vontade de simplesmente relaxar, como se a minha batalha tivesse acabado e morrer. Mas o traficante que me acertou, ele continuou fazendo visada de mim. Então ele desferiu inúmeras rajadas de AK-47, eu ainda no chão, sem a minha perna. Hoje, Rafael consegue dar pequenos passos com a ajuda de uma prótese que ganhou de um amigo também policial. Esse joelho, o pé e essa pecinha que faz essa rotação foram me doados por um outro policial que perdeu a perna em combate há 9 anos atrás e que, por coincidência, também não recebeu do Estado a sua prótese. Por uma questão de ter um nível financeiro um pouco mais agradável, ele conseguiu comprar essas próteses nos Estados Unidos, que tem um preço irrisório comparado ao nosso. Entre mortos e feridos, hoje o Rio tem 398 policiais a menos nas ruas. Durante o enterro do sargento Hudson, que mostramos no início da reportagem, o comandante-geral da PM confirmou: os criminosos têm armas mais poderosas do que a polícia militar. Rio de Janeiro hoje enfrenta uma guerra. Toda abordagem nossa termina numa troca de tiros. Está muito difícil, né? Os marginais da lei estão cada vez mais bem armados. Há 2 meses, a Polícia Civil interceptou 60 fuzis de guerra no Aeroporto Internacional do Rio. O armamento veio dos Estados Unidos e iria passar nas mãos dos criminosos. 4 pessoas foram presas. Além de armados, os criminosos são ousados. Este vídeo, feito por um morador, mostra um cabo da PM caído no chão, sozinho. Ele tinha acabado de ser atingido por um tiro na cabeça. O homem atravessa a rua e rouba a arma do policial. Ele desiste e joga-a no chão. Pessoas gritam e incentivam o roubo. Agarra o meiota! Agarra o meiota! É 20 mil, 20 mil! O soldado Rafael, o único sobrevivente da nossa reportagem, resume o que muitos questionam ainda. Para quem ainda duvida se nós vivemos uma guerra, eu acho que essa é a prova, né? Se a gente vive essa imagem, né? Este especialista em segurança pública afirma que uma das medidas para evitar tanta violência não é armar a polícia, e sim desarmar os criminosos. Tem que fechar as fronteiras do Brasil. Quem fala isso parece que esquece o tamanho do Brasil. Parece que esquece qual é o tamanho da fronteira do Brasil. E nós estamos falando de 3 fronteiras. Nós estamos falando de fronteira aérea, fronteira marítima e fronteira terrestre. Os policiais estão morrendo por causa da arma que entra na área metropolitana do Rio de Janeiro, onde você tem uma concentração enorme de drogas, armas e munição. É muito mais fácil fechar a área metropolitana do Rio do que fechar o Brasil. A maioria das armas, e drogas e munição chegam aqui por via terrestre. Os ataques a PMs são uma das fases da crise no setor da segurança pública do Estado. Tropas federais tomaram as ruas do Rio como parte do Plano Nacional de Segurança. Já os batalhões estão esvaziando. Segundo a corporação, os pedidos de baixa nos últimos 2 anos aumentaram quase 70%. Para quem não perdeu a guerra para os criminosos, a farda ainda é considerada um troféu. Essa farda eu guardo com muito orgulho, porque entrei na Polícia Militar por vocação, por entender que tem que haver esses loucos para manter o mínimo de equilíbrio nessa sociedade, apesar da gente não ter o valor merecido.